crise econômica que para alguns existe, para outros não, é o tema do programa Sem Disfarce desta semana. Aqui comigo, o vice-presidente regional da Dale Carnegie, Mahan Tavakoli, a executiva da empresa Jamile do Ponte, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas, Fabiano do Vale, e também o empresário Luciano Rosa. Não saia daí, o intervalo é só um minutinho, eu volto daqui a pouquinho. Saborear uma boa comida é um dos grandes prazeres da vida, não é mesmo? Agora imagine experimentar isso num lugar requintado e aconchegante, embalado por DJ, por um preço super especial. Conheça o menu degustação do Secondo Restaurante, que é servido nas noites de quinta-feira. Deguste vários sabores em uma única noite, a um custo de R$ 19,90 cada. Além desse menu especial, o Secondo Restaurante está com novidades. Cardápio mais completo, com opções de prato tamanho família, que servem até 3 pessoas. Secondo Restaurante, na Alameda Jardins, Antiga Adega 21, em Palmas, Tocantins. Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Eu começo fazendo uma pergunta para vocês dois. Eu vou ler algumas manchetes que saíram na imprensa recentemente. Apesar da crise econômica, brasileiros não abriram mão de viagens. Cinemas no país têm o maior crescimento em 4 anos. Apesar da crise, o Piauí registra crescimento na abertura de empresas. Apesar da crise, 55% das empresas devem contratar no segundo semestre. Eu pergunto, o Tocantins está em crise? Existe essa crise? Olha, no meu pensamento, no meu ponto de vista, Graziela, acredito que é o seguinte, que a crise está mais na mídia, mais assim nos boatos, mais na falta de confiança que as pessoas conseguiram devido a esse problema de tanta corrupção, de tanta coisa, né, de governo federal, essas coisas, do que mais na cabeça, nos negócios em si mesmo. Existe problema, existe dificuldade, mas não seja tanto, principalmente no Tocantins, principalmente em Palmas. Uma cidade que cresce acima da média, tá igual os números que você vem falando aí, cresce acima da média nacional, é uma capital nova, que está prospectando muito, que está crescendo cada vez mais. Eu, no meu ponto de vista, acredito que a gente pode sair fora disso, podemos fazer ao contrário, ir de contratempo a isso e ser uma capital que continue crescendo, igual vem crescendo nos últimos anos. Luciano, você que trabalha nessa área de montadoras, parece que esse setor é o setor mais sensível, né? Mas há aquela questão, por exemplo, lazer também é uma coisa que as pessoas cortam logo no momento de crise e os cinemas estão crescendo. No caso das montadoras, como é que está essa questão? Eu acho que a crise a gente tem que separar ela, o cenário nacional e regiões como Palmas e algumas regiões norte do Brasil. Assim, o primeiro ponto da crise que eu acho que a gente pode identificar ela é a restrição do crédito. O crédito está restrito. Isso vai impactar ainda mais no fluxo, principalmente no varejo e nas indústrias também. Agora, regiões norte, e principalmente uma região menor, que o impacto principalmente da agricultura, igual Palmas sente, que vai virar, tem toda essa região, esse assunto do Mapitoba e tudo isso, vai chegar muito investimento. Em Palmas, nós não temos nenhuma grande indústria para gerar grandes demissões. Então, o que mudou para Palmas? O que nós perdemos de receita para ter essa crise? Nós tivemos um pouco de restrição de crédito e alguns investimentos do governo federal nos municípios e no estado que diminuiu as obras. Isso impacta? Impacta. Agora, na minha avaliação, é mais ou menos parecida com a do Fabiano. A crise na mídia, a crise psicológica, ela está muito mais do que na realidade. Os números da própria indústria automobilística mostram. A região norte e algumas regiões menores, cidades médio porte, têm sentido menos a crise do que em grandes cidades, onde você tem grandes indústrias, com demissões em massa e etc. Então, essas regiões, principalmente influenciadas para a agricultura, que de certa forma é o que está segurando o Brasil hoje, a gente tem sentido, o agronegócio tem sentido um impacto menor na crise, né? Uma prova, foi lançado um empreendimento em Palmas e todo mundo falando em crise, que o empreendimento não ia acontecer. E no final de semana fizeram uma estratégia muito bem feita, saíram com uma venda só de entrada de 20 e tantos milhões. Ou seja,
Se existia esse dinheiro no mercado, é porque não souberam movimentar ele antes. Existe uma crise psicológica. Eu não acredito que o dinheiro, principalmente na nossa região, diminuiu. Ele deixou de vir, um pouco menos, mas ele não diminuiu. E isso é um comportamento dessa crise psicológica? Como é que fica o consumidor, você que tem empresas também de varejo, enfim, como é que fica o comportamento do consumidor diante dessa crise psicológica? A crise psicológica, ela vai na cabeça das pessoas da seguinte forma, que a falta de confiança é pior do que a falta de dinheiro. Porque o dinheiro do mercado, ele corre do mesmo jeito, existe os mesmos recursos. A falta de crédito, que como o Luciano acabou de falar, é que às vezes inibe um pouco. Mas o fato dessa falta de confiança, até quem tem recursos, quem tem condições de poder investir, de poder fazer algo, de poder crescer, poder comprar um carro novo, poder melhorar a sua casa, a sua construção, fica com medo. Por quê? Porque existe uma mídia tão negativa, né, de crise, que as pessoas acabam focando nisso e esquece de tentar fazer diferente, tentar criar, tentar buscar maneiras diferentes de poder crescer, de poder melhorar seu padrão de vida, poder crescer profissionalmente e fazer com que o mercado saia dessa tal crise que tanto se fala. Bom, o Marran veio fazer uma palestra aqui na FENEPalmas e trabalha com a Dale Carnegie, que trabalha muito com essa questão da liderança, do líder. É trabalhado também nesse momento de crise? Qual que é a postura que o líder tem que ter nesse momento, mesmo que uma crise psicológica, que é o que a gente está vivendo, mas qual que é a postura que ele deve ter? So at this time, what is the posture that the leader should be in a crisis, even if it's like a psychological crisis? As we work a lot with that, what is the leadership of the company should do? First of all, in absolute agreement that there are aspects of the crisis that might be real, but sometimes focusing too much on it has an impact on the confidence of people in an environment, most especially in a company. Therefore, leaders need to not necessarily focus on a crisis as an excuse, but as an opportunity, because it is during a crisis time that the best companies set themselves apart. It's during crisis time that sometimes employees become less engaged, more focused on external activities. Therefore, leaders can focus their people so they can take advantage of the opportunity of the crisis to focus on the basics of the business, engaging their people more effectively. Então, com certeza, tem uma parte da crise que ela é real, mas também tem uma parte da crise que ela é psicológica e essa falta de confiança. Assim, então, os líderes, eles não devem olhar a crise como uma desculpa, mas sim como uma oportunidade, né? Porque muitas vezes é na crise que se tem a oportunidade e ao invés de ficar focando na crise em si, focar na oportunidade, porque é onde as empresas aprendem a ser mais eficientes, onde os líderes focam nisso e conseguem descobrir que, claro, que muitas vezes os empregados, os funcionários estão olhando para fatores externos, mas conseguir focar eles dentro da oportunidade e conseguir crescer. Na palestra que foi ministrada na FENEPalmas, você falou de uma pesquisa de engajamento, dessa relação do colaborador com a liderança, com a diretoria e da motivação, da proporcionalidade dessa motivação do colaborador de acordo com esse bom relacionamento, né? Uhum. Isso é um começo, a gente sabe que isso é um pouco beabá, antes mesmo da crise, seria reforçar isso, ajuda. Teríamos 5 passos para enfrentar uma crise, por exemplo? As talking during the talk about the engagement study, there are some factors that impact this, and with the leadership, with the relationship. So, would be like 5 tips on how to, even if not in the crisis, if it's the basics, to get that? Sure, there are, first of all, a couple of things to keep in mind. In doing the engagement study, we also did the engagement study pretty extensively across Brazil. Less than 30% of the people, less than 30% of the employees felt fully engaged, meaning their heart and their mind was in their business. Which means what? Which means about 70% of the people we have coming to work for us on a daily basis
don't feel that engaged in what they are doing. So there is a big opportunity for improvement. A lot of leaders and managers we talk to don't realize that. They think a lot more of their people are actually engaged. Now, in terms of getting people's engagement, our research shows that there are 3 critical factors to engagement. One is pride that people have in the organization they are working with. The second one is a belief in the senior leadership team of the organization. And the third and most critical factor is their relationship with their immediate supervisor. So there are steps people can take along each one of those 3 areas in order to increase the engagement of their team members, in order to have an impact on how their organization, whether government organization or private institution, can do its mission. Então, quando nós fizemos o estudo de engajamento, nós fizemos também a pesquisa aqui no Brasil. E se verificou que menos de 30% das pessoas responderam que estão totalmente engajados com a empresa, ou seja, que estão com o coração e com a mente totalmente engajados na empresa. Então, isso significa que tem 70% das pessoas que trabalham para nós que não estão totalmente engajados. Então, tem a oportunidade de crescer esse engajamento. E dentro da pesquisa, descobriu que tem 3 fatores que impactam muito o engajamento. O primeiro deles é a pessoa ter orgulho da organização que ela trabalha. Então, esse orgulho dela faz com que ela seja mais engajada, né? O segundo fator é que ela acredite na liderança sênior. Ela acredite que a alta gerência está fazendo um bom trabalho. E o terceiro e o mais importante dos fatores é o relacionamento que ela tem com o seu supervisor imediato. Então, e dentro desses 3 fatores, assim, coisas que a organização pode fazer para que as pessoas sintam que estejam mais conectadas de coração e mente dentro da organização e fiquem mais engajadas. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Agora uma dica do programa Sem Disfarce. A Bichos e Cia se preocupa em oferecer ao mercado pet produtos e serviços de qualidade, onde seu amiguinho pode ser atendido e tratado com os cuidados adequados e supervisionados por profissionais atentos e capacitados, oferecendo serviços especiais para a saúde e a beleza dos animaizinhos, contando inclusive com profissionais veterinários e farmácia animal. Tratamentos para relaxamento e toda a linha fitoterápica para o banho, além de tosas elaboradas de acordo com cada perfil e raça. Moda pet, alimentos nutritivos, hotelaria e creche. Bichos e Cia, a loja do seu bichinho de estimação. Vamos falar de algo muito importante para você? Sua saúde. O cartão IOP oferece aos seus usuários acesso a diversos profissionais e serviços médicos do Estado e, o mais importante, com valores que cabem no seu bolso. Entre os muitos procedimentos, você pode realizar consultas, exames, tratamentos, internações cirúrgicas e até mesmo o uso de UTI móvel no Tocantins. Além disso, o cartão IOP tem convênios com farmácias, óticas, academias e muito mais. O cartão IOP não é um plano de saúde nem um sistema de fidelidade. Para mais informações, vá ao posto de atendimento mais próximo de você, ligue 3219-1919 ou acesse o site cartãoiop.com.br. Cartão IOP, sua saúde em primeiro lugar. Estamos de volta. Bom, eu volto perguntando assim, para muita gente foi uma atitude ousada fazer uma Fenepalmas. E eu pergunto para os dois, porque Luciano também é diretor da CIPA, presidente, mas ele também é diretor. A diretoria nessa decisão de fazer a Fenepalmas, apesar de toda essa maré, por quê? Exatamente porque não pode cruzar os braços. A gente tem que buscar alternativa, temos que criar maneiras de sobressair nesse mercado. Não podemos ficar focando, como foi dito, em crise e não procurar
nas crises também que surgem as oportunidades. A Feira Palmas foi exatamente por 2 motivos. O primeiro, para a gente valorizar os produtos produzidos em Palmas, que foi o nosso slogan da feira, né? Com a economia diversificada, nós damos valor aos produtos daqui, às empresas daqui, que são pequenas, mas são empresas muito importantes, que geram emprego aqui. E segundo, para também as pessoas encorajar e sair da mesmice e tentar fazer diferente, ter esse contato próximo com o cliente, poder divulgar suas marcas e poder também estar fazendo negócio, né? Essa é a ideia principal que foi a feira e acredito que nós atingimos a nossa condição. Eu acho que, eu trago um lema, né? Eu acho que a melhor defesa é o ataque. A crise vai muito de como você absorve ela, né? Eu vou pôr um exemplo prático aqui. Numa rua tem 2 lojas de eletrodoméstico. O empresário absorve a crise cortando todos as despesas, tanto as administrativas como as de marketing comercial. Então ele vai diminuir o uniforme, ele não vai reformar a fachada da loja, ele não vai pintar a loja. Vai piorar a vida dele. O outro, de certa forma, está atacando. Continua investindo em marketing. É lógico que você tem que internamente tomar algumas medidas, mas externamente você tem que criar um ambiente positivo. Exato. Então o outro continua investindo em marketing, continua treinando seu pessoal, continua com a loja limpa. Se alguém tomar uma decisão para comprar um eletrodoméstico, qual que essa loja esse consumidor vai procurar? Eu não tenho dúvida, né? O outro, de forma alguma. Pelo contrário, se ele tem uma intenção e entra naquela loja que está suja, está feia, a equipe está desmotivada, mesmo ele querendo comprar, às vezes ele deixa para um segundo momento. E se a loja estiver preparada, ele vai vender. Então, por isso que eu acho que, às vezes, a melhor defesa é o ataque. Você não pode se acomodar, pelo contrário. E a crise é de oportunidade. Às vezes, aquela loja que está preparada e estruturada vai vender mais, porque os outros vão vender menos. E, às vezes, a queda não vai ser tão acentuada como quem absorve a crise e vive ela, né, profundamente, do que aquele que está enfrentando a crise. Bom, vocês dois como empresários de muito tempo, donos de grandes empresas, a gente tem muito pequeno empreendedor, né, muito meio, muitos que começaram agora, recentemente. Que dicas vocês dariam para esses que estão enfrentando a primeira crise, já que vocês não é a primeira que vocês enfrentam? É um ciclo, né? A crise vai passar. Às vezes a gente mais ou menos sabe quando ela vem, né? O Brasil já vinha divulgando que havia uma crise após as Olimpíadas. Ela se antecipou e muita gente não se preparou para ela. Mas há tempo. Ele falou que é o seguinte, às vezes você se torna mais eficiente, é isso. O momento bom esconde muita coisa, muita deficiência que você tem dentro da sua empresa. E no momento de crise é um momento para você se organizar e se preparar. O que tranquiliza é que é um ciclo, não vai continuar assim. O consumo vai voltar, as pessoas precisam comprar, precisam se alimentar e vai voltar. Não pode entregar os pontos, né? O principal é não entregar, né? Enfrentar a crise de frente, não cortar todos os investimentos, isso é muito perigoso, investimento de mídia, motivação de pessoal, reforma das empresas. Eu penso que hoje o pequeno ele tem que procurar se planejar mais, ele tem que procurar se organizar mais internamente, fazer conta mesmo, conta eu costumo dizer, eu tenho dito muito isso na CIPA, que é o conta assim do beabá ali, né? Coisa simples, conta luz, água, telefone, aquele simples ali que ele tem que fazer aquela planilha dele, de quanto que é o ponto de equilíbrio dele, o que ele precisa para sobreviver. Ele tem que manter aquilo ali, porque na crise ele tem que fazer que pelo menos aquilo aconteça. E ele tem que buscar alternativa, tem que caçar meios de como ele vai fazer com que o negócio dele sobreviva. Ele não pode estar esperando cair do céu, achando que o cliente é obrigado a ir lá achar ele, encontrar ele. Ele tem que sobressair e caçar meios em toda maneira, ou rede social, ou boca a boca, ou visitar o cliente, ou tirar, sair da empresa e ir atrás, e tá mesmo mais assim, frente a frente com os negócios, com o cliente, com o negócio dele. Eu tenho com certeza, e também se capacitar, né? Capacitar é algo que é contínuo na vida de qualquer pessoa que quer tomar conta do seu próprio negócio, quer ser empreendedor, ele tem que se capacitar constantemente na vida, isso não para nunca. Marrão, concordo um pouco com eles, o Marrão entende um pouquinho de português, concordo um pouco, o que mais você colocaria que é interessante para os pequenos empresários nesse primeiro momento de crise que eles estão enfrentando? In response to a crisis environment,
people can behave like turtles, and organizations can behave like turtles, pulling their heads in and legs in and being fearful of what is happening in the external environment, or exactly like the chamber is doing, be proactive and go out and initiate action within the environment. So what the most successful organizations do, they're the ones that in a crisis environment, they are proactive. They're going outside and looking for growth. Jack Welch, one of the most famous CEOs, a guru to CEOs, says when the pace of change outside of your organization, outside of you as a person, is faster than the pace of change inside of you or your organization, you will implode. Therefore, in order to grow, you need as an individual, as a team, as an organization, to keep the pace of change inside your organization faster. Therefore, crisis provides opportunity for the most progressive, the most proactive organizations, rather than the ones that, like a turtle, are fearful and just are hopeful for things to wash over. Então, algumas empresas, quando se deparam com a crise, elas agem como as tartarugas, né? Elas verem o problema fora e puxam suas patinhas, puxam sua cabeça para interna e se escondem, né? E outras empresas não, assim como a CIPA foi mais proativa, né? E essas empresas, sendo mais proativas, conseguem, vão em busca dessas oportunidades, né? Ele cita que o Jack Welch, que é um dos CEOs e gurus de muita gente, ele fala que quando a mudança externa é mais rápida do que a mudança interna, do que essa proatividade de mudança interna, essa iniciativa de mudança interna, tanto a organização quanto os indivíduos tendem a implodir, porque a mudança externa faz com que eles implodam. Então, a mudança ela tem que vir internamente, tanto de indivíduos quanto de empresas, porque é com isso que eles vão conseguir ser mais rápidos do que a mudança externa. Então, essa proatividade e iniciativa é bastante importante, porque é também na época de crise que aparecem as oportunidades. É possível prever quanto tempo essa crise? Vocês que estão no ramo aí já passaram por várias? A gente torce para que seja rápido, mas não tem como prever isso, não. Porque depende de muitos fatores, né? Depende de decisões governamentais, políticas e eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Estar preparado, atravessar ela, porque se você sair bem dela, nos momentos melhores, você vai estar mais estruturado. O mercado, a crise é um pente fino, né? É um Dá uma limpada natural. Se você estiver ali preparado, estruturar, quando vier um vento bom, você vai colher os frutos, né? Uma mudança que você fez nas suas empresas em função da crise? Ou do anúncio dela? Acho que internamente é o pente fino, né? Você tem que cortar o que está sobrando, você tem que fazer alguns ajustes, mas eu acredito que se você entrar em qualquer uma das nossas empresas hoje, o ambiente externo dele para o cliente, ele está melhor do que antes da crise. Nós fizemos algumas mudanças positivas no showroom para criar um ambiente de venda melhor do que antes, que de certa forma deixou a gente acomodado. Internamente você corta as arestas, mas externamente eu acredito que nós tomamos medidas para criar um ambiente melhor. Você também não parou de investir em marketing? Então, se você esconder, né? Não, ele que deu a deixa. Mas é o que eu te falei. Às vezes, essa para algumas empresas é a primeira decisão. Exatamente, por isso que eu estou te perguntando isso. Mas se você pegar de 10 empresas que anunciavam, se 3 anunciar, de quem que você vai comprar? Das 3. Das que anunciaram. E você? Uma ideia da vendas foi exatamente também algo que eu trabalhei, Luciano, até meio que... porque eu acredito que buscar o vendedor, criar uma situação entre vendas, um ambiente que os vendedores busquem mais, corram mais atrás, né? Fazer um bate-papo com os vendedores quase diariamente para que você consiga fazer com que eles engajam mais, como o nosso presidente falou, que 30% que estão engajados 100% com a empresa, porque os outros 70% não estão. Então, temos que trabalhar essa equipe de venda para poder trazer negócio, buscar negócio, ver o que está faltando. E isso, às vezes, você relaxa mesmo no tempo bom. E quando está na crise, você tem que dar uma chamada no pessoal, conversar e
e meio que diário falar dia a dia o que precisa para a gente poder tentar melhorar os números, né? E sem dúvida isso faz acontecer, dá uma chacoalhada na turma. Os números dizem poucas demissões, lá pela experiência da CIPA, é isso mesmo? Olha, em Palmas sim, em Palmas está tendo poucas demissões, mas a nível nacional tem se aumentado muito esses números, né? Isso é ruim para a gente. E a gente tem que aqui no Palmas, no Tocantins, tentar ser diferente, fazer com que isso não nos abale, né? Até porque nós não temos grandes indústrias, não temos grandes empresas que estão fazendo grandes demissões, então não tem por que ficar focado nisso. Temos que buscar maneira de manter o pessoal que tem e fazer com que esse pessoal produza mais, para que a crise não comprometa ninguém, né, nas empresas locais. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a presença do Marranta, Jamil, muito obrigada, viu? Obrigada, presidente. Eu que agradeço. Luciano, muito obrigada. Acho que a gente conseguiu pontuar um pouquinho a respeito dessa crise. O programa Sem Desfaz fica por aqui e a gente se vê na semana que vem.